Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, nós vamos conhecer as atividades desenvolvidas pelo grupo Yaskawa no Brasil, que está completando 50 anos de atividade no país. O grupo tem duas empresas, a Motoman Robótica e a Yaskawa Elétrica do Brasil. E nós vamos conversar com o CEO do grupo Yaskawa no Brasil, Hikaru Sakuyoshi. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da Infostúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Hikaru, muito obrigado você aceitar o convite do Panorama de Negócios para a gente falar, né, um ano de comemoração, né, 50 anos de atividade no Brasil. É um prazer recebê-lo, viu? Milton, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção. É um prazer enorme a gente poder estar aqui para bater esse papo aí com vocês. Oi, Hikaru. Inicialmente, para quem está nos acompanhando, são duas empresas do grupo Yaskawa aqui no Brasil. Gostaria, assim, que você explicasse para quem está nos acompanhando como atuam essas duas empresas aqui no país. Sim. A Yaskawa, ela é uma empresa de origem japonesa, ela é uma empresa centenária, ela foi fundada no ano de 1915 no Japão e ela começou as suas atividades desenvolvendo motores para as carvoarias lá no Japão. E ela sempre esteve ligada a essa área de elétrica, né? E depois veio a eletrônica, depois veio a mecatrônica. Aliás, a mecatrônica, o termo mecatrônica foi cunhado pela Yaskawa. É mesmo? Há algumas décadas atrás e depois tornou-se utilidade pública, vamos dizer assim, um termo público que todos podem utilizar. Mas há 50 anos atrás, exatos 50 anos atrás, o primeiro time da Yaskawa veio para o Brasil para fazer instalações de equipamentos, na automação nas acearias, né? Nas siderúrgicas que estavam instaladas aqui no Brasil. Esse foi o comecinho da história da Yaskawa no Brasil, né? E essa divisão da Yaskawa, ela tem a parte de servomotores, inversores de frequência e controladores de movimento, né? Então, as aplicações dos inversores, elas estão no nosso dia a dia, às vezes a gente nem repara, né? Então, quando a gente entra no elevador, né, hoje em dia, os elevadores, ele tem a partida e a parada, a gente não sente, né? Os mais antigos, antigamente, né, a gente entrava no elevador, ele dava aquele tranco, né? E hoje isso não acontece graças a uma peça que está ali, que é o inversor de frequência. Ele faz uma aceleração suave e uma desaceleração suave. E nós temos a Motoman, né, que a Motoman é a divisão de robótica, né? E é interessante que quando a Yaskawa, na década de 70, ela criou o primeiro robô no mundo 100% elétrico. Porque antes disso, os robôs eles tinham hidráulica, pneumática com elétrica. Uhum. Era um mix ali, né? E a Yaskawa, como já tinha um histórico de longa data de desenvolver produtos na área elétrica, ela conseguiu desenvolver o primeiro que era 100% elétrico. Isso foi em 1972. Depois, em 1976, ela começou a comercializar esses produtos. E a Yaskawa batizou o robô de Motoman. Ah, tá. Motoman. Uhum. E aí, então, a divisão da empresa que cuida da parte de robótica acabou adotando o nome Motoman. Né? Então, no mundo, a gente tem as divisões, né? Que são empresas do mesmo grupo, mas o nome do produto acabou virando nome de empresa. Né? E aqui no Brasil a gente tem a robótica já há muitos anos e é uma linha de produtos que ela está cada vez mais crescente e a demanda cada vez maior em função dessa dinâmica que hoje nós temos na indústria global, né? A gente não vai nem falar essa automação industrial, né, Hikaru?
Na verdade, o que só para as pessoas terem uma ideia, né? Os setores entre os segmentos industriais atendidos destacam-se automobilístico, autopeças, linha branca, eletroeletrônica, construção, alimentício, farmacêutico e agronegócio. Ou seja, Sim. vocês fabricam robôs, no caso, né? Sim. Que atendem a a esses segmentos econômicos. Quer dizer, então, entra aí a questão da automação industrial, né? Que tem sido crescente e tem sido cada vez mais importante, né, Ícaro? Exatamente, Milton. Uma coisa que é interessante, você citou bem aí todos os segmentos da indústria que, de fato, existem aplicações onde são aplicados a robótica, mas é importante a gente fazer uma menção que a robótica, há uns 10, 15 anos atrás, nós tínhamos aí 70% dos robôs sendo aplicados na indústria automotiva. E o mercado não automotivo, então a gente classificava automotivo e o não automotivo, porque o automotivo ele era a engrenagem motriz da robótica. Então a indústria automobilística sempre empregou muito. Tanto que, muitas vezes, quando vai se falar de indústria automotiva e vai colocar uma foto, coloca aquela linha de produção com vários robozinhos ao lado da linha. Essa é a imagem que já vem à cabeça de todo mundo, né? Mas de 10, 15 anos para cá, a gente começou a perceber uma movimentação de outros segmentos da indústria que perceberam que a robótica, ela tem um papel, ela é um pilar na cadeia de produção e na questão da competitividade, né? Então, as empresas entenderam o quê? Como que eu posso continuar sendo altamente produtivo e para aqueles que perderam a competitividade, como que eu posso voltar a ser competitivo, né? Principalmente quando a gente fala num palco de competição global. Sim, né? sim. Antigamente competia-se com uma empresa que estava no bairro vizinho, ou no município vizinho, ou no estado vizinho, né? Quando a China entrou em cena, de 20 anos para cá, 30 anos, o palco tornou-se global, né? E nesse palco global, a coisa mudou de patamar, né? Então as empresas começaram a olhar para a robótica e entender o quê? A automação, né? E dentro da automação existem inúmeras software, a internet das coisas, e tem a robótica. A robótica é um dos pilares da automação. Então foi a partir desse movimento que a gente começou a ver o quê? O automotivo ele continua implementando bastante robôs em suas linhas, né? Mas o não automotivo hoje, ele já virou o que era o 70-30, hoje já está caminhando para um 60-40. Nossa. Mas esses 40 do automotivo não é porque diminuiu, é porque aumentou o outro lado, o bolo aumentou. Né? Então as outras empresas que você bem citou aí, eles estão investindo, implementando cada vez mais robôs em suas linhas de produção. Agora, Ícaro, vocês estão instalados em Diadema, né, no estado de São Paulo. Vocês têm produção industrial aqui ou vocês recebem parte desses equipamentos, né, se é que a gente pode chamar, do Japão e, por exemplo, eles são montados aqui? Milton, essa é uma ótima pergunta. Nós temos fábricas de robôs em algumas regiões no mundo, né? Originalmente, a primeira foi ali no Japão. Depois nós tivemos uma fábrica montada na Eslovênia para atender a Europa. Com essa movimentação da China, com a demanda da China, que é muito alta hoje em dia na implementação de robôs em suas fábricas, nós já montamos 2 fábricas na China
Mas essas fábricas da China, praticamente, elas são dedicadas para atender o mercado chinês e elas ainda não dão conta, né? Mesmo? Tamanho é a demanda. Nossa. Então, nós temos a fabricação de robôs, inversores e servos no Japão e a gente traz para o Brasil. Agora, o que é interessante a gente citar aqui, tanto a divisão de robôs como a outra divisão de inversores, nós desenvolvemos sistemas. E esses sistemas, na realidade, assim, só o robô, ou só o inversor e o servo, ele sozinho, uma andorinha sozinha não faz o verão, né? Então, a gente tem, os nossos clientes, eles nos procuram buscando a máquina pronta. Ele quer, por exemplo, ele fabrica solda uma determinada peça. Ele quer que a gente entregue o equipamento para ele produzindo aquela peça. Ele não quer só o robô de solda. Sim. Ele quer o robô integrado com a máquina de solda, com a tocha, com o enclausuramento, com todo o sistema de segurança, com o dispositivo. Então, esse equipamento, ele é projetado, ele é desenvolvido e ele é construído e montado aqui no Brasil. E aí tudo com técnicos, tecnólogos e engenheiros brasileiros. Né? E você tem, no caso, por exemplo, um setor forte aqui de I+D, né? Sim, a gente precisa ter essa turma que faz esse desenvolvimento, porque cada sistema, cada máquina, né? Aí dentro dessa máquina tem lá o robozinho, 1 ou 2 ou 3, ou vários, 10, 20. Então, pensa no seguinte, Milton, cada sistema que a nossa equipe desenvolve e monta aqui no Brasil, ele é um protótipo. Sim. Ele é único. Né? Então, uma vez feito e instalado, não vai se repetir outro daquele. Né? A gente pode até quando existe uma duplicação, ele nasce já diferente porque tem as melhorias. Sim, né? sim. Então, nós temos uma equipe no Brasil de engenharia para desenvolver os sistemas. E no caso dos inversores de frequência, dos servomotores, controladores de movimento, tem muitas aplicações, por exemplo, em pontes rolantes. Né? Quando você vai automatizar uma ponte rolante, a gente faz esse projeto, monta o painel e faz o startup na planta do cliente. Olha, Ícaro, só para a gente poder ter uma ideia, porque na verdade o que acontece? Depois de vocês atenderem o cliente nessa demanda, tá? Obviamente que esse cliente ele necessita, por exemplo, de um acompanhamento, de uma assistência, vamos dizer assim, técnica, em relação àquele equipamento que foi adquirido, né? Hoje, por exemplo, por que eu estou perguntando isso? Hoje você movimenta um quadro de quantas pessoas para atender esse mercado brasileiro? Bom, na Motoman, na parte de robótica, hoje, de funcionários diretos ali, a gente tem em torno de uns 110, umas 120 pessoas. E terceiros, ela varia um pouquinho de acordo com a entrega dos projetos. Né? Então, quando tem um pico, a gente acaba mobilizando bastante gente. Mas, regularmente, tem umas 30, 40 pessoas que trabalham ali no nosso dia a dia, além desses 110. A parte de inversores, nós temos em torno de umas 60, 70 pessoas que atuam cuidando só da parte de inversores, de servomotores e de controladores de movimento. Não, eu tô colocando isso, gente, pelo seguinte, para vocês verem a importância na geração de empregos do grupo Yaskawa aqui no Brasil. Porque nós estamos falando de aproximadamente 200 empregos diretos. Né? Atendendo as duas divisões do grupo Yaskawa. Correto. Quer dizer, aí você fala dos indiretos, tá? Deve chegar a mais ou menos uns 80, talvez, né? Mais ou menos isso. Sim. Então, nós estamos falando de uma empregabilidade de 280 pessoas, né? 280 famílias até, né? Milton, e eu vou até além, porque como eu mencionei, quando a gente faz um sistema e a gente tem ali a fabricação do enclausuramento, a base do robô, posicionador, dispositivos, nós temos uma cadeia de fornecedores que envolve caldeirarias e ferramentarias. Ah, sim. E nós estamos ali na região do ABC,
um dos motivos, o ABC ele tem uma tradição e ele tem uma rede de fornecedores ali muito forte. Então, quando a gente vai para essa rede de fornecedores, a gente movimenta ali uma quantidade de empresas, de pessoas, né, muito grande, né? E é muito prazeroso, né, quando a gente recebe a visita de alguma autoridade municipal, que vez por outra vai um secretário, né, às vezes até um prefeito, nos visitar, e eles sabem da importância que nós temos na região, né, não apenas por esses empregos diretos e indiretos que a gente está gerando ali na nossa operação, mas pela cadeia de fornecedores movimentação econômica, que estão ali nos atendendo, né? Ô Ícaro, quando a gente fala, no caso, especificamente da automação industrial, quais são, só para as pessoas terem uma ideia, né, as principais soluções que normalmente compõem esse sistema de automação industrial, Ícaro? Bom, no automotivo, nós temos sistemas de solda por resistência, ou o pessoal também chama, popularmente chamada de solda a ponto. Nós temos o sistema de solda a arco, né? Também o pessoal comumente chama de solda MIG e MAG, e manipulação, fazendo a manipulação de peças, né? Carga e descarga de alguma máquina ou de alguma linha. Ainda no automotivo, a gente tem a aplicação de adesivos, né? Então, algumas peças, elas, no caso de chapas, né? Elas, quando são soldadas ou são juntadas, dependendo da localização dela no veículo, elas possuem uma cola para ajudar na vedação, ou até na questão de minimizar a questão de ruídos, né? Nós temos também a pintura. Hoje as linhas automotivas, elas são totalmente automatizadas, né? Então os veículos são todos pintados com robôs, né? E aí quando a gente vai para o não automotivo, nós temos paletização, né? na indústria de bebidas e de alimentos. Bom, a gente começa primeiro com o empacotamento, né? Então a gente pode ter ali robôs pegando produtos de uma esteira e colocando dentro de uma caixa, por exemplo, né? A gente pode ter o robô tirando de uma esteira e passando para outra, às vezes produtos que vão seguir linhas diferentes, né? Então tem que fazer essa... a gente fala de pick and place, né? Pega daqui e põe ali. O empacotamento que eu mencionei. E mais no final da linha, uma vez empacotado, essa caixa ela precisa ser paletizada, colocada num pallet, que depois desse pallet vai para a expedição. Essa parte, né, quando a gente vai para a indústria de bebidas, de alimentos, ou mesmo na farmacêutica, que a gente tem essas situações de tanto bebidas e alimentos como no farmacêutico, a gente tem o pick and place, o empacotamento e a paletização. Uma coisa interessante é que como a gente tem essas linhas, os volumes são muito grandes, né? E o trabalho das pessoas que estão ali na linha são muito repetitivos, né? Exaustivos, e acabam gerando lesões. A automação, a robotização ali nessa parte da linha, ela acaba vindo para auxiliar, né? Você tira o ser humano de uma atividade insalubre, e que a gente sabe que mais à frente isso vai dar problema. Né? Vai dar problema não apenas pro ser humano, ela vai dar um problema também para a empresa. Para a empresa, verdade. Que pode até receber tudo, né? Processo, indenizar por um funcionário afastado por uma atividade com a lesão que a gente fala, o LER, né? Que é lesão por esforço repetitivo. Então, essas aplicações na área de manipulação, de paletização, elas vêm numa crescente muito grande. Nós temos também robôs que fazem cargas e descargas de máquinas. Né? Então, qualquer máquina que você tem uma operação automatizada e você tem uma pessoa ali fazendo a carga e descarga dela, se tem um volume grande, se ela tem existe a quantidade, se a peça é seriada, né? Então, em vez de você ter lá uma linha enorme com
torno, centro de usinagem, de pessoas fazendo carga e descarga, pode-se ter também a automação, tendo robôs fazendo essa carga e descarga dessas máquinas, né? Recentemente, né, também de talvez 10 anos para cá, veio a questão dos robôs colaborativos, onde a gente tem robôs que eles têm sensores, eles têm uma quantidade de energia menor, né, velocidades menores, que eles podem trabalhar ali ombro a ombro nas linhas com as pessoas, né, sem oferecer também risco à integridade dessas pessoas. Então, isso é mais um avanço, vamos dizer assim, na robótica, né, visando auxiliar a produtividade e a esse ganho de competitividade que as empresas tanto buscam hoje em dia. Não, e eu acho interessante, Ícaro, e até legal você falar sobre isso, porque o que acontece? As pessoas, às vezes, elas têm uma visão deturpada das coisas. Ah, a robótica veio, puxa, vai tirar emprego. Só que não é dessa forma como a coisa funciona, porque, na verdade, o que acontece? A partir do momento, né, que aquela organização, né, aquela empresa, ela economiza, vamos dizer assim, em processos judiciais por conta de problemas causados a um funcionário, tá? E esse trabalho passa a ser feito por robôs, quer dizer, então dá uma garantia maior para o funcionário. A empresa investe, por exemplo, em outros setores que são carentes de mão de obra. Isso é um aspecto. Outro aspecto importante é o seguinte: quando você vai, por exemplo, para a indústria que fabrica esses robôs, que no caso a Yaskawa, você movimenta uma gama de pessoas especialistas e que são fundamentais nesse processo produtivo. Quer dizer, então é legal para as pessoas terem uma ideia, porque as pessoas ficam muito naquela, né? Por exemplo, fala-se assim muito hoje em inteligência artificial, e as pessoas falam assim, a inteligência artificial, ela vai tirar emprego. Não é assim. Na verdade, por exemplo, se você pega, por exemplo, a nossa área de jornalismo, né? Hoje é muito utilizada a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial vai, de repente, preparar um texto para você? Sim. Só que é o seguinte, você vai ser sempre a peça fundamental no sentido de dar aquele toque humano naquilo que está vindo para você, né? Então, quer dizer, as pessoas também têm que ter essa visão mais ampla de segmento de negócio, não aquela visão tradicional, né, que as pessoas têm em relação não, mas aí fechou emprego aqui nessa área. Não, fecha aqui e abre aqui. Entendeu? As empresas, elas acabam investindo nesse sentido. Um ponto que eu acho que é bastante interessante, Ícaro, quando a gente fala, por exemplo, sobre vendas de sistemas de automação industrial. Como é que estão essas vendas, por exemplo? Em 2024, a gente já está quase chegando ao final do ano, né? Então, a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia de como foi o ano de 2024, né? Baseado, por exemplo, em 2023. Como é que está isso aí, cara? Milton, deixa eu só dar uma pincelada, voltando complementando o tema anterior, né? Que realmente isso é um mito, né? Sobre a questão do robô ele tirar o emprego, porque nós estamos no mercado já há bastante tempo e a gente já vivenciou diversas situações e uma historinha bem curta e rápida. Uma empresa familiar, né? O dono nos procurou e ele estava ali decepcionado com um problema de mão de obra, de gente que faltava, e ele não conseguia contratar, e contratava, treinava, perdia, e ele falou, eu quero colocar robôs na minha linha, eu quero reduzir quadro, quero, né, com aquela mentalidade, vou reduzir e tal. Vamos estudar o seu caso, né? Qual a aplicação que vai, de fato, melhorar a sua produção. E aí nós fizemos estudo, tal, ele comprou o robô, botou na linha de produção lá para soldar a peça dele. E no ano seguinte ele voltou para comprar mais, né? Falei, e aí, doutor, como que foi? Reduziu o quadro? Falou, pô, Ícaro, nem te digo. Contratei mais gente. Eu falei, mas o senhor queria... A gente já sabia, né? Falou, não, mas eu melhorei a qualidade do meu produto.
eu abri novos clientes e com isso eu tive que contratar mais pessoas na minha área administrativa, na área comercial, na área do meu TI. Ele ampliou a empresa, ele criou, veja bem, ele pode ter ali fechado alguns postos de trabalho na produção, Sim. que via de regra são postos de trabalho insalubres, né? Sim. E ele abriu outros em área administrativa, onde o trabalho é mais voltado para o ser humano, né? Então, essa visão que ele tinha, e que as pessoas têm, né, o Milton, é o contrário. O cara Exatamente. que implanta o robô, ele acaba ampliando, aumentando o quadro de colaboradores. Não, e ele né? vende mais, Ícaro. Ele Sabe vende por quê? mais. Pelo seguinte, porque ele tem qualidade do produto que ele está colocando no mercado. Sim. Entendeu? Quer dizer, então, na verdade, você aumenta a produção, porque, no caso, esses robôs, eles facilitam muito Sim. isso, né? Dão uma garantia maior em relação àquele produto e, obviamente, entrando mais dinheiro na empresa, a empresa pode determinar uma parte desses recursos no próprio reinvestimento na contratação Sim. de alguns segmentos que são importantes, né? Ter mais gente. E o próprio cliente dele percebe isso. Ele fala, olha, ele está investindo na produção e é perceptível a melhora na qualidade. Sim. Porque o robô ele vai fazer aquela tarefa repetidas vezes, independente se é verão, se é inverno. Né? Segunda-feira o time perdeu, o cara chega lá na empresa... Não tem cansaço, cabisbaixo, né? Ou às vezes ele está de ressaca. Se o time ganhou, comemorou até tarde, chegou de ressaca, a produtividade do o ser humano varia a produtividade dele ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses. E o robô não, né? Então... Agora, em relação a essa questão de vendas, Ícaro, como é que está isso daí? Esse ano... quando a gente olha, comparando com o ano passado, né, o ano passado a gente teve um crescimento expressivo até, né? A gente cresceu 19%, né? O nosso faturamento. Esse ano a gente vai crescer um pouquinho menos, estima-se que a gente deva fechar entre 5% e 10%. Então a gente conseguiu perceber uma pequena desaceleração, né? E é difícil de saber, Milton, porque a gente tem vivido hoje em dia tempos de essas disputas políticas, né? Havia uma época que Brasília não interferia na nossa economia, no nosso dia a dia. E de uns anos para cá, né, as coisas que acontecem em Brasília acabam refletindo. Né? Verdade. Então, você citou no início desse nosso bate-papo o setor do agronegócio. Né? A gente já tem de longa data as empresas fabricantes de máquinas e implementos agrícolas. Né? E esse ano nós até fomos participar da feira do Agro Show lá em Ribeirão Preto. Não é o nosso business que lá na exposição o pessoal vai expor as máquinas, mas muitos clientes estão presentes ali. Né? Sim, e a gente é uma forma de você captar novos clientes. Vamos estreitar o relacionamento até com outros potenciais clientes. Mas o agro, ele tem investido, quando a gente fala de tecnologia no agro, o agro já está no mundo tecnológico há muito tempo, né? A Embrapa faz um trabalho excepcional, mas o agro agora está partindo também para drones, para fazer a parte de monitoramento de área, aplicação de defensivos agrícolas. Então, a tecnologia para o agro não é algo de hoje, né? Novidade. E a robótica entra aonde? Muitos implementos agrícolas os equipamentos são soldados, né? Então dá para se colocar o robô para fazer a solda. Mas o que a gente percebeu no agro, né? O agro tem uma sazonalidade no Brasil, de safra, depende de intempéries, tudo, mas o agro então entrou um pouco nessa... entrou também nessa vibe política aí, né, e nessa polarização, e a gente percebe o quê? Ganhou o candidato que o agro não agradava muito o agro. Sim. Aí já fica um clima um pouco de depressão. Eu acho que os próximos 4 anos do Brasil
não acredito muito nele. Aí, aquele planejamento que tinha de investimento faz com que as decisões sejam um pouco orientadas por essa linha de pensamento, né? O que, ao meu ver, não é positivo. Não, né? Sem dúvida nenhuma. Porque não é a gente tem que sempre pensar que, independente do quem foi eleito, né, todo mundo passa. E os planos, eles precisam ser de longo prazo. Eles não podem ser a gente tem que olhar reduzidos, né, ou ignorados. Né? E quando eleito também, se foi da situação da oposição, né, a gente tem que pensar, olha, foi eleito, vamos trabalhar para que o Brasil... nós somos brasileiros, né? Sim. Vamos trabalhar para que o Brasil continue crescendo. Continue crescendo e produza. Para que o Brasil cada continue vez mais, prosperando, para que as pessoas tenham seus empregos. E aí, a cada 4 anos, a gente tem a chance de ir lá e tentar novamente eleger quem é o da nossa preferência. E você vê que é delicado isso, né, Ícaro? Porque a gente vê o reflexo da polarização política no Brasil, né, se refletindo nos negócios. Quer dizer, então, isso é drástico, né? Porque, na verdade, por exemplo, algumas empresas de outros segmentos, elas acabam sentindo muito intensamente, né, essa mudança de postura por conta da dúvida. Como é que vai ficar a economia e tal? E, na verdade, assim, a economia, ela prospera, independente do gogoverno que esteja. Exato. Né? Milton, o Brasil... a gente sempre teve uma dificuldade muito grande de fazer os nossos planejamentos do ano e passar para a matriz, né? Países de primeiro mundo, eles têm uma certa estabilidade, eles têm certas condições que ele consegue fazer um planejamento e seguir o ano naquele plano, né? É lógico, pode acontecer um ano ou outro de ter algum imprevisto e mudar esse cenário. No Brasil... O nosso desafio, ele é constante. A gente tem uma série de variáveis que a gente não consegue, dificilmente a gente consegue começar o ano e terminar o ano sem mexer em alguma coisa no nosso plano. E para a matriz é difícil, né, entender isso. É difícil. E assim, eu digo, mexer no plano, que às vezes pode surpreender positivamente. Ou a gente pode, terminando o primeiro semestre, a gente cresceu 50%. Falou, mas gente... Como que a gente não conseguiu prever isso, né? Sim. E como também o contrário, a gente pode estar indo numa direção de não estar bem nas vendas. Então, a gente tem que fazer esses ajustes. Mas, quando a gente faz um plano e apresenta para a matriz, eles sabem também, né, que, de novo, nós já temos 50 anos de Brasil e os nossos planos é para que a empresa continue prosperando, crescendo e é plano para longo prazo. Tanto que é plano para longo prazo que recentemente a gente conseguiu aprovar no Japão a expansão e nós vamos construir, a gente estamos para assinar o contrato e a gente vai construir uma área fabril nova, a gente vai ampliar a área, vamos para um prédio de 11 mil metros quadrados, provavelmente no ano que vem a gente vai conseguir se mudar e de novo, fazendo um investimento um ano que as vendas até... nós não vamos crescer no mesmo ritmo do ano passado, mas a gente ainda... a gente vai crescer, né? E a gente acredita, continua acreditando no país, né? Afinal de contas, nós somos mais de 200 milhões de consumidores, que seja o governo A, B ou C, a gente continua precisando se alimentar, né? Trocar de roupa, trocar de carro. Oi, Ícaro, você não sabe como eu fico feliz em você trazer, né, essa boa notícia para quem nos acompanha, que eu ia até justamente perguntar, nesses 50 anos, o que tem de comemoração, e a grande novidade é a expansão. Né, desse parque fabril da Yaskawa. E o mais importante, gente, é uma empresa multinacional, né, matriz japonesa e acreditando no Brasil. Né? Isso daí que é extremamente importante, quer dizer, você vê que a própria matriz ela tem consciência do trabalho desenvolvido por vocês aqui no Brasil nesses 50 anos. Né? E continuam aprovando e investindo cada vez mais. Que bacana, viu? Então, nós tínhamos um receio, Milton, que a gente passa, não é só o Brasil, mas até mesmo a gente tem vários problemas geopolíticos, né, hoje em dia. A guerra na Ucrânia, isso daí. Aí agora a gente tem lá no Oriente Médio, as tensões aumentaram,
a Europa não está crescendo, tá meio flat a economia ali, os Estados Unidos sobe um pouquinho, aí cai. Então, assim, de novo, mundo, né? A Iascal é uma empresa global. Isso aí. Né? Os executivos, o conselho que está lá no Japão, quando eles vão tomar uma decisão, eles estão olhando para o mundo todo. Sim. Então, quando a gente foi levar esse plano de investimento, de mudança, de ir para uma área maior, né, fazer um investimento que esse retorno vai acontecer ao longo de 10 anos, e olhando para esse cenário, a gente ficou um pouco receoso, né? Falou, gente, a gente não é o melhor momento, mas o que acontece? A nossa fábrica onde nós estamos hoje, ela está apertada, a gente já não tem mais espaço. A gente faz os sistemas que eu comentei no início da nossa conversa, sistemas para o segmento do agronegócio são sistemas grandes, que ocupam grandes áreas, então a gente precisa de área. E a gente ficou um pouquinho apreensivo, falou assim, puxa, eles estão olhando para tudo isso que está acontecendo mundialmente, né? Eles podem falar, pô, será que é o momento de dar esse passo ousado no Brasil, e que o Brasil também tem essa questão de polarização, uma situação um pouco delicada, a economia não está avançando da forma como a gente gostaria, e foram vários meses, né, de questionamento, e informação daqui lá, mas finalmente aprovaram. Mês passado o conselho falou, tá, Ícaro, vai em frente, pode, que aí eles me deram autorização para assinar o contrato para esse novo investimento. Então, Ícaro, isso é um alento, né? A gente já está encerrando já esse episódio do podcast Panorama de Negócio. Você viu que passa rapidinho, né? Meia hora passa muito rápido. Mas eu não sei, tá? Se você fica à vontade, tá? Eu vejo que a expansão do Parque Fabril vai gerar mais empregos, ponto, tá? Você tem autorização, por exemplo, de falar qual o investimento previsto para essa expansão, e vocês têm uma base de quantos empregos novos devem ser gerados? Olha, o total do investimento, ao longo desses 10 anos, ele deve ficar na casa de 60 milhões de reais. Né? Nós estamos em Diadema, esse investimento vai ser em São Bernardo, então a gente vai continuar na região do ABC. Então, que é estratégico, o impacto para os nossos colaboradores é zero, né? E o impacto também para essa rede de fornecedores, como eu disse, que nos é tão cara, né? São empresas que já trabalham conosco há muitos anos, também vão continuar, a gente vai continuar trabalhando conjuntamente com eles, né? Então, para os nossos clientes, eles vão, o que a gente vai poder oferecer? Uma casa mais confortável. Sim. Um lugar maior, né? A gente vai ampliar o nosso showroom, o nosso Demolab, né? A gente tem um laboratório onde a gente faz testes. Às vezes o cliente ele quer ver o teste na peça dele. Sim. Antes dele, ele fala, eu quero ver para crer. Você está me dizendo aqui, mostra desenho, faz um filmezinho, faz uma programação aí offline que vai funcionar, mas eu quero fazer um teste. Tem como testar? Dependendo do teste, e se a gente tem o produto ali, tem como, se é viável fazer algumas adaptações, a gente faz o teste em casa e leva o cliente até lá e fala assim, ó, tá aqui, ó. Como que fica a sua peça, por exemplo, se for caso de uma solda. Sim. Tá aqui como que fica a sua peça soldada. Ele olha o cordão de solda e fala, nossa, eu não achava que iria ficar tão bom que vocês conseguiriam fazer com robotizado, né? Então a gente vai ampliar essa área de testes. E uma pergunta que eu não respondi logo no início, que você falou sobre a questão do pós-venda, né? Nós temos um centro de treinamento. Então, uma vez instalado esse equipamento no cliente, ele precisa ter o conhecimento, ele precisa ter as pessoas treinadas. Então, nós treinamos essas pessoas para que elas fiquem capacitadas tanto na parte de programação como na parte de manutenção. E as empresas acabam tendo essa independência. E o robô não é um bicho de 7 cabeças, né? Às vezes a pessoa acha que vai ser difícil de programar, difícil de manter. Pelo contrário, depois que eles aprendem, né, 2, 3 anos depois a gente volta lá e fala, Ícaro, quem me dera os meus outros equipamentos
tivessem a confiabilidade, a segurança, porque o robô de vocês não para, não quebra, não me dá problema, não me dá dor de cabeça, e isso aqui eu até esqueço depois, então, mas a gente passou aqui para lembrá-lo que tem que ser feita uma manutenção preventiva, né? Sim. Tem que dar uma atençãozinha para ele para que você evite, né? Fazendo a preventiva, você evita uma manutenção corretiva. E nessa expansão, Ícaro, vocês têm uma projeção? Você vai abrir novas vagas de trabalho ou não? O que você acha? Ela vai acontecer porque, naturalmente, todos os anos a gente vem crescendo ano a ano nas contratações, né? Então, como eu disse, como ano passado nós experimentamos um crescimento de 19%, a gente acabou contratando mais gente do ano passado para cá. Sim. Então, à medida que esse crescimento vai acontecendo ano após ano, vocês têm a necessidade. A gente tem a necessidade de implementando o time. Né? Ô Ícaro, gostaria de agradecer muito, né, de você ter esse bate-papo com a gente, parabenizar o grupo Iascaua, né, por esses 50 anos de atividade no Brasil, que venham mais 50 anos. E eu queria te agradecer demais aí pela tua gentileza, né, de trazer pro público do Panorama de Negócios, né, dados tão relevantes e tão importantes em relação a essa área que vocês atuam. Obrigado, viu? Milton, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção, pelo bate-papo, né? Como você mesmo disse, meia hora passou num estalar de dedos. Foi um bate-papo muito agradável, esclarecedor, né? Com perguntas pertinentes, né? Excelentes perguntas que muitas vezes o público que está nos ouvindo, eles ficam com uma dúvida, mas robô, será que vai ajudar? Será que vai atrapalhar? Vamos fazer um investimento? Às vezes o investimento também nem é tão alto, né? Quando a gente faz as feiras, o pessoal se aproxima, ele fala, nossa, mas custa, é só isso, né? Ele falou, então, é só isso que custa. Então, tem alguns paradigmas que aos pouquinhos as pessoas vão vendo que não é uma tecnologia inacessível em termos de custo, não é custoso para se manter, a mão de obra para também manter esse equipamento, nós temos escolas técnicas como o Senai, no Brasil inteiro, que formam excelentes técnicos que facilmente conseguem operar e mexer com os robôs. Então, quando a gente faz um bate-papo desse aqui, acaba ampliando os horizontes de quem nos ouve, né? E a Panorama o público, né, vai ter a chance aí de poder ter algumas questões que talvez, alguns tabus ou mitos, né, que a gente falou de mito, né, esclarecidos aqui, né? Muito obrigado, Milton. Bom, gente, até o próximo episódio do Panorama de Negócios. Lembrando que você pode acessar o nosso site, tá, para notícias e tudo mais. www.panoramadenegócios.com.br. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação.